Já tá gravando a gente? Fala o nome. Olá! Sejam bem-vindos! Oi, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite! Oi, meu povo! Bem-vindos ao primeiro podcast de Olívia Magalhães, psicóloga, essa que vos fala. Psicóloga, neuropsicóloga, e agora com o canal no YouTube para o podcast Entre Emoções e Descobertas. E é um projeto piloto, esse nosso primeiro podcast, em homenagem ao Dia do Psicólogo. Estamos no mês de agosto e dia 27 agora já será comemorado o Dia do Psicólogo e nada mais significativo do que iniciarmos um podcast sobre psicologia, se não for para homenagear nós, psicólogos, psicólogas. E é isso. Para hoje, temos duas convidadas super especiais. Giovana Fraga, psicóloga há 13 anos, tem 36 anos, casada, atua na área clínica e educacional. Estou aqui pescando aqui as informações, tá, Gel? Tá certo. O hobby dela é ler, assistir filmes, estar com a família, amigos e pedalar. Sim, ela é ciclista. Demais. Frase preferida: antes de tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Curiosidades: ela é inquieta. Eu acho que ninguém nunca percebeu isso, né? Não, imagina. Ela é inquieta, tem TDAH, predominantemente hiperativo, e aprende com os déficits dela, usando também a favor da rotina. Sempre trabalhou em mais de uma área. Ela, inclusive, agora, além da psicologia, atua enquanto acompanhamento psicopedagógico, né, Gel? Em um espaço de acompanhamento pedagógico. E é empreendedora, é uma empresária de sucesso. Sim, senhora. Bem profetiza. Já atuou enquanto psicóloga social, hospitalar, jurídica, escolar, organizacional e clínica. Mulher multitarefas, meu povo. Coisa mais linda. Sempre tive mais de um vínculo. Nunca mesmo? trabalhei em uma área só de uma vez, assim. Sempre tive mais de um vínculo ao mesmo tempo. E também temos aqui Karine Pacheco, uma recém-formada em psicologia, formou-se agora no início de agosto. Só para apresentar para vocês, tá? Kari tem 29 anos, é solteira, atualmente está como AT, acompanhante terapêutica no modelo Denver. O hobby dela é momentos em família e amigos. Frase preferida: o próprio amor me amou da cruz. E uma curiosidade sobre Karine: ela é formada em ciências contábeis. Então, precisando também de contadora, manda aqui uma mensagenzinha para ela. Mas a psicologia sempre foi um sonho e uma meta de vida, e ela conquistou. Amém. Parabéns, recém-formada! Aqui não tá saindo os aplausos, não, porque tá em manutenção ainda, viu, minha gente? Mas em breve a nossa mesa é tão chique que tem até uns aplausos aqui. Vamos lá, vamos bater o papo. Ela, inclusive, vai trabalhar com psicologia emocional aí, contábil emocional, né? Porque a gente gasta pelas emoções, né? Já me fizeram essa proposta. Gente, verdade, faz sentido. Faz unificar as duas formações. É uma coisa que eu estou pensando sobre. Seria interessante, gostei dessa proposta. Né? Sim. Eu serei sua cliente. Mas falando sério, você compra pelo quê? Pelos seus impulsos. Verdade. Entendeu? Aí você tem os seus E gastos. com a contabilidade por eu aprendi a não deixar minhas emoções me levar com custo, com gasto. Eu sempre analiso muito se eu vou gastar mesmo, se eu preciso mesmo. Porque na hora que eu tô entediada, a primeira coisa que eu abro é a Shopee. A Shopee, a Amazon. Só que eu fico, meu Deus, será que eu preciso gastar isso aqui mesmo? Como é que tá o saldo do banco? E aí eu vou me regulando e não compro. Acabo não comprando. É um assunto bem interessante. Quem sabe um podcast sobre isso, tá vendo? Já vai ter várias pacientes gastadoras. Sim, pode vir. Olha, entre emoções, olha o tema do canal. Entre emoções e descobertas. Então, nós estamos descobrindo uma possibilidade de juntar aí a contabilidade com a psicologia e agregar. E são coisas tão distintas, né? Exatamente. Todo mundo me pergunta por que algo tão distinto assim. Agora dá pra unificar. Vamos lá, por que a psicologia?
Eita. Quem começa? Que comecem os jogos. Quem começa... Gente, na época que eu entrei na faculdade de psicologia, eu entrei meio que de gaiata no navio. Porque, assim, naquela época existia um estigma muito grande a respeito do psicólogo. O psicólogo era coisa de doido, algo voltado para esse tipo, né? Então, quando eu entrei na faculdade, era lá em 2008, nem eu sabia o mundo tão vasto que a psicologia representava. Então, para mim, a psicologia se resumia a uma clínica onde eu ia ter um divã, que meu paciente ia deitar, eu ia escutar, né, os problemas dele. Como tanta gente acha que é o que a gente só faz isso, né, que a gente só escuta as coisas, então não vê todo por trás do nosso trabalho. E quando eu entrei na faculdade, foi que eu vim conhecer todas as áreas da psicologia e foi o que de fato fez com que eu me apaixonasse pela psicologia, né? E fosse realmente desenvolver, falar assim, ó, é a profissão da minha paixão, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de sentir que eu estou fazendo algo bom por alguém, então eu gosto de trazer essa parte emocional mesmo, cognitiva, e é isso. Por isso foi a psicologia, e a escolha veio a partir do momento que as pessoas falavam que eu dava para ser psicóloga, porque eu gostava de escutar, eu gostava de auxiliar, eu sempre trazia uma nova visão para as pessoas. Então, uma nova perspectiva, uma nova perspectiva desse jeito. Perfeito. Eu já fui assim, eu sempre quis a psicologia. Só que a contabilidade veio por questões familiares. Quando eu falava com meus amigos, eu tô fazendo contabilidade, ninguém entendia. Meus amigos falavam, Karine, você é tão boa para ouvir, para acolher, por que você não tá na área que é focada nisso? Em 2016, eu tentei meu vestibular para psicologia e passei. Fiquei cursando psicologia e contabilidade. Só que por conta do que já falou, o preconceito com a psicologia, no sentido assim de psicóloga para doido, de que vai morrer de fome, era esse tipo de comentário que se ouvia. Eu fui e estava terminando contabilidade, não aguentei os 2 cursos, falei assim, não, vou abdicar da psicologia aqui, deixa eu formar contabilidade e depois eu vejo. Foi passando, me formei em 2017, em contabilidade. Em 2020, com a pandemia, eu vi a importância e vi que aquele sonho ainda não tinha passado, que meu coração queimava e pedia por aquilo. Quando eu fui, vi a oportunidade de começar online, entrei. E falei, daqui ninguém me tira mais. Então a psicologia sempre foi a minha primeira opção. E agora se formou, E realizou o agora sonho. me formei, porque eu vejo que eu preciso fazer diferença no mundo. E a psicologia me dá essa oportunidade de fazer diferença na vida das pessoas. E pelo que vocês me trouxeram, é como que um propósito de vida. Sim. Algo que vocês sempre tiveram enquanto significado, e as pessoas contemplavam isso. Os amigos, olha, você tem um perfil de acolher, de ouvir, então é algo que já está dentro de vocês mesmo, dentro de mim também, enquanto psicóloga. Com certeza. Então tem essa perspectiva aí mesmo, tanto social, né, que as pessoas reconhecem, quanto fatores emocionais, fatores profissionais e de vida. Eu acho importante esse processo aí. Inclusive, na faculdade nós encontramos, né, alguns desafios, alguns enigmas, né, que precisamos desvendar no decorrer do tempo. Eu não sei vocês, mas na época da faculdade, cada semestre era como que fosse uma pauta da minha vida sendo desvendada, trazendo uma nova leitura. Então, cada semestre era como que fosse um tema trabalhado ali, sendo que não é por tema, nós sabemos, pegamos várias disciplinas diferentes, mas para mim tinha um significado. Então, sempre alguma área da minha vida era tratada de um modo, não tão direto, mas de modo indireto, a partir das leituras. Eu não sei se vocês sentiram isso também na faculdade. Nunca tinha parado para pensar nessa parte, assim, talvez sim, né? Talvez sim, mas nunca tinha parado para analisar dessa forma. Certa feita, né, você falou aí na estante sobre a questão do ter uma predisposição, gostar de acolher, dessas coisas assim. Certa feita, uma pessoa me falou que eu não seria uma boa psicóloga porque eu sentia demais, porque eu gostava demais de pessoas. E eu não recebi aquilo, eu falei justamente por isso que eu sou uma boa psicóloga. Porque se eu não tenho empatia para com o outro, sabe? Se eu não sei me colocar no lugar dele e
saber como aquilo está doendo, não tem como eu ajudar ele. Então, se para mim a dor do outro é uma besteira, não tem como eu ajudar ele. Então, só fazendo um parêntese, né, que você perguntou dessa questão da faculdade, Sim. mas Foi um desafio porque encontrado, né? foi logo após a faculdade, assim, logo após a formatura, e aí essa pessoa ainda estava na faculdade, estava fazendo a faculdade de psicologia também. E aí ela falou assim, você sente demais, e você é assim, e veio em tom de crítica, só que naquele momento eu falei, não, eu não vejo enquanto isso, eu não vejo dessa forma, eu vejo justamente do lado oposto. E aquela questão também, às vezes as pessoas projetam em nós, no outro, aquilo que são. Sim. Então, isso tanto na parte positiva como na parte negativa. É verdade. Então, na época, essa minha experiência, né, de sentir, né, uma transformação a cada semestre, você já não conseguiu ter essa mesma leitura, contudo, teve outras perspectivas. Isso. E a gente vai construindo. O sentir é muito individual, né? Cada um consegue perceber, consegue fazer uma leitura diferente em cada perspectiva que nós vivemos. E você, Karen, conseguiu sentir isso? Ou... Eu senti muito. E assim, eu comecei na pandemia. Então, para mim, foi um novo desafio também da faculdade, né? Ter aquela aula online, pelo celular. Não tinha todo aquele acolhimento do presencial, porém foi muito reflexivo. Eu pude me conhecer no sentido, desde a criança, a fase da adolescência mesmo, aquela fase de rebeldia, do vestir o preto. Eu aprendi tudo isso na faculdade. Eu me acolhi hoje, enquanto adolescente, durante o curso, que eu entendi que eu passei por aquela fase de frustrações, emoções à flor da pele, porque era um luto da perda de criança. E eu estava muito confusa sobre quem eu era. Então, eu entendi isso no curso, porque enquanto pessoa, eu não tive acolhimento sobre isso. Até por conta do tempo, né, que antes a psicologia não era tão acessível como hoje, das pessoas de fato buscarem. Então, o curso me fez entender muitos sentimentos que eu já tive antes que eu não entendia. Para mim, foi um processo muito grandioso, enquanto pessoa mesmo, não só como profissional. E não sei se vocês se recordam, assim que começava a faculdade, os professores geralmente perguntam: por que você escolheu psicologia? Aí muita gente fala assim: porque eu não passei em medicina. Eu lembro das respostas. Sim. Ou porque eu quero me conhecer. Aí tinha alguns professores que falavam assim: então é mais barato eu pagar um psicólogo. Terapia. Então tinha essas perspectivas, né? Cada um já chegava ali, alguns até com a ideia já forjada com relação à abordagem, e sempre era aquela ideia, psicanálise e análise do comportamento. Sim, né? Não se permitia entender e conhecer. Era como se as duas fossem opostas. Inclusive, eu tinha uma rivalidade muito grande com a psicanálise. Sim. Eu tinha uma dificuldade com a psicanálise, que eu olhava assim, eu fazia, meu Deus, não é possível, eu não entendo. E aí ficava em guerra, e falei com minha mãe, eu vou desistir da faculdade. Aí minha mãe fez, por quê? Eu falei, porque eu não entendo nada de psicanálise. Mas uma pergunta, de Freud ou Lacan? Dos dois. Porque Lacan, toda vez que eu leio Lacan, eu me sinto burra. É sério, gente. Eu fiquei muito confusa a psicanálise. Mas assim, a psicanálise tem um lugarzinho no meu coração, enquanto filosofia, assim, pra mim. Sim. É tanto que a minha terapeuta, até junho, eu fiz até junho agora, ela é da psicanálise. Então, sempre quando eu vou pra terapia, eu recorro à psicanálise. Porque conversa diretamente comigo. Sim. Mas a minha atuação hoje não é na psicanálise. Sim. Como vocês sabem, sou da TCC também, e para crianças dentro do espectro, enquanto aba. Mas que não é uma abordagem, não é uma ciência. Deixar isso aqui bem claro, para depois não ter um corte aí e dizer que a tia Olivia está dizendo que aba é um modelo, uma abordagem. Não, a aba é ciência, análise do comportamento aplicada. Ó, bem claro isso aqui. Mas é isso. Então tem essa questão, né, de sempre quando chegar, não, porque eu já quero a psicanálise, até porque a psicanálise surgiu de início, né? Foi toda a abertura da psicologia. Né? Enquanto ciência veio Skinner aí na análise do comportamento, mas psicanálise nós sabemos que é a mãe, né? Uhum. Agora sim, era muito engraçado, porque embora eu tivesse toda essa guerra com a psicanálise, minha monografia foi toda baseada na psicanálise. Todo mundo vai pra psicanálise. Minha monografia vai totalmente baseada na psicanálise. Freud explica. Alguma
coisa aí interna que eu tenho contra ele. Só ele vai explicar aí agora, né? Enfim. Freud explica e Lacan complica. Brincadeira, gente. Ó, psicanalistas, tô brincando, tá? Ó, Freud tá aqui Tá dentro. no nosso coração. Tanto que fez parte da minha monografia. Ah, Ó, tá me vendo? defendendo. Ó, minha psicóloga, psicanálise. Ó, Eu tô tive dificuldade defendendo. pra entender a psicanálise também. Só que eu entendi que tem coisas da gente, situações que a psicanálise explica. Sim. A TCC é a minha paixão. Sim. Porém, tem coisas que a TCC não vai. A psicanálise, quando você olha a fundo, você consegue compreender. Então, eu acho que vai casos e casos. Sabe o que eu aprendi? Eu não sei vocês, mas tinha uma angústia. 8º, 9º semestre, 10º semestre do desespero. Qual a minha abordagem? Era o questionamento. Agora, hoje, enquanto psicóloga, depois de 5 anos de formada, já eu tenho 13. Né? Eu tenho 5. Olha a diferença. Depois a gente vai falar, bater um papo sobre isso também. Kari tem dias. Mas assim, eu ficava assim, me perguntando e me questionando. Eu preciso definir minha abordagem. Só que hoje, se eu tiver uma demanda de um paciente que eu precise trazer alguma técnica da TCC, que é a que eu mais utilizo. Da Gestalt, vou atrás. Se eu precisar do psicodrama, trago também o psicodrama para o meu set terapêutico. Eu sou psicóloga. A abordagem não me define, me norteia enquanto teoria, fundamentação teórica. Eu preciso ter uma abordagem, não sou contra ter abordagem, mas o meu paciente, ele não está preocupado, ele não vem para cá, não, eu quero ser atendida pela TCC, não, eu quero ser atendida por Olívia Magalhães, psicóloga, ou então como neuropsicóloga, para fazer avaliação. Mas aí não é a questão aí da abordagem em si. E a abordagem é um momento de norte. E você, Kari, já sabe qual abordagem seguir? A TCC, eu acredito que vai ser ela. Será ela mesmo, né? Inclusive, já estou buscando pós-graduação, porque eu tentei fazer antes, só que as faculdades só estão permitindo agora com a conclusão mesmo. Ah, mudou agora, né? Mudou. Antes podia começar no 9º. É Agora isso. eu não consegui. Sobre isso aí de abordagem, é interessante, porque tem colegas que formaram junto comigo e que ainda não decidiram a abordagem. E é um desespero geral, porque a gente fica se cobrando. E a professora que estava me ajudando no último estágio, ela deixou claro, pessoal, não tem problema você iniciar com uma abordagem, e se lá na frente não fizer sentido para você, você pode recuar e olhar por outra abordagem. Exatamente. E quando você me traz que você pode trazer outras coisas, a TCC te dá um norte, ela é a principal, mas que você pode ir para outras abordagens para te ajudar no paciente, porque o principal é o paciente, isso é muito bom para mim ouvir. Já é uma troca muito importante que eu, enquanto recém-formada, tenho inseguranças, né? Então, isso dá muita clareza. Sabe qual é o único problema? Assim, um grande problema que a gente tem é que a gente sai da faculdade com muito conhecimento teórico e aí pouca prática. Então, quando a gente sai da faculdade, meu principal desespero, assim, foi no dia que eu falei, formei. Eu agora não estagio mais, então eu não tenho minha supervisora para recorrer, então sou eu e eu enquanto profissional. E aí pode recair sobre a gente até uma síndrome de impostora, sabe? Sim. Será que eu estou fazendo o correto? Será que eu estou fazendo o necessário por esse paciente? Entendeu? Então, eu acho que isso daí deve te acometer muito, como você falou assim, traz muitas inseguranças, né? No sentido do o que é que eu posso fazer, até onde eu posso ir, né? Exatamente. Porque sempre trazem vários estigmas sobre a gente. Psicólogo não pode isso, psicólogo não pode aquilo, veta a gente de fazer várias coisas, né? E tem que notar que antes de ter um psicólogo ali tem um ser humano, né? Sim. Um ser humano carregado de inseguranças, de medos, de anseios, enfim. E de ansiedade, o psicólogo também tem. Também. E nesse finalzinho aí de formação, o que a gente mais tem é ansiedade do novo, é mercado de trabalho. É não saber o que espera. O que é que tá para nos esperar? É pouca prática na faculdade, muita teoria, pouca prática, e nós chegamos aqui no mercado de trabalho e agora? Quem vai poder me ajudar? Quem vai me supervisionar? Quem vai me direcionar? E às vezes, quando você vai procurar uma ajuda, aconteceu comigo em muitos momentos. Eu não tinha abertura. Sim. Eu fui acolhida pela fonoaudiologia, eu fui acolhida pela terapia ocupacional, por outras áreas do conhecimento, enquanto equipe multi, mas a psicologia pouco me acolheu. Por isso que quando eu vejo
alguém se formando, ou perto de se formar, ou psicólogo em formação no processo ali da universidade, eu acolho, eu tento direcionar, eu tento conversar, e aí, qual é a tua expectativa? O que é que está acontecendo? Tanto que fiz um curso, inclusive, dei um curso sobre isso, sobre a prática clínica com crianças e adolescentes, para justamente que essas pessoas, que esses estudantes saibam como é essa formação aqui fora. E eu sou a prova de que esse acolhimento existe. Porque diversas vezes você me chama aqui na sala e a gente conversa sobre isso. E você é muito clara comigo. Não só sobre criança e adolescente, que é o teu foco principal, mas você também me pergunta sobre adulto, para você entender e me ajudar a me entender. Exatamente. Então eu sou a prova do teu acolhimento. E obrigada por isso. Nós precisamos conversar sobre. Verdade. E entender que tá tudo bem, que tem esse anseio mesmo, tem essas dúvidas, e às vezes você pode iniciar atendendo criança, adolescente, e se percebe, poxa, não era isso que eu queria. Eu quero adulto, porque eu me fascino por essa área. Aqui, Gel começou com uma área criança, específica. Né? Não que hoje eu não tenha pacientes crianças, né? Tenho alguns, mas meu foco, minha paixão é lidar com adolescente. Eu amo lidar com adolescente, sabe? É uma área que eu tenho, assim, uma fascinação enorme. Adolescente, mulheres, eu gosto muito de atender mulheres, né? De ajudar a alavancar autoestima, enfim, são áreas que eu sou apaixonada. Tenho pacientes criança, hoje tenho, mas minha paixão é essa. E tudo bem por isso, cada um vai se conectando com aquilo que entende enquanto verdade, enquanto perspectiva de vida, enquanto leitura, enquanto momento também. Eu acho isso importante. E além do momento, Kari, independente de você estar recém-formada ou não, vira e volta em alguns momentos, até eu e a Olivia já fizemos algumas trocas, porque assim, independente, a Giovana tem mais tempo de formada do que Karine, mas você pode me trazer uma nova visão sobre aquilo que eu estou trabalhando. Então, a gente estava até conversando sobre a importância dessas trocas, não foi, Olivia? Sim. Falando sobre o fato da gente estar discutindo casos, porque traz outras perspectivas, traz outros olhares. Então, fala assim, você pode seguir por aqui, né? Então, não é só o fato de, é recém-formada, então tem que procurar por pessoas que tenham mais experiência, porque às vezes você também traz um olhar novo pra gente. Sim. Por estar com todo esse conhecimento teórico até mais fresco, né? Exatamente. E a ciência avançou. A ciência de 13 anos, na época que Gel se formou, a ciência de 5 anos atrás, quando eu me formei, não é a mesma de hoje. Então, nós temos muito a aprender com esses novos formandos, esses novos formados hoje. Então, é uma troca. Aqui não tem o detentor do saber. Aqui não tem a que mais sabe, a que mais pode, a que mais tem que estar focando na parte de direcionamento, não. Aqui tem quem está disponível a aprender. Então, está disponível a aprender, a gente está aqui para ensinar. E a gente também está aqui disponível para aprender também. Quantas vezes uma percepção, às vezes um olhar diferente, uma pontuação diferente acerca de um paciente, a gente consegue virar a chave da vida de uma pessoa. Entende? Só por ter a disponibilidade em ouvir. E às vezes o que falta em muitos psicólogos, em muitos profissionais em geral, é parar para ouvir o outro. Eu acho que isso é importante nesse processo. É uma discussão, muitas vezes. Até a gente, enquanto recém-formado, quando a gente vai falar com alguém, nem todo mundo trata como vocês. Fala assim, mas você acabou de formar, você quer falar o quê? Ou então você ainda está estudando, você quer falar o quê? Não digo das pessoas que eu trabalho hoje, que me acolheram de uma forma surreal. Mas eu já fiz estágio antes em outros lugares. E isso aconteceu. Quando eu ia tentar ajudar, falar de uma forma que muitas vezes eu tirava dúvida com meus professores em sala de aula, as pessoas falavam, tá, mas você nem se formou ainda, o que é que você quer falando? Então é importante isso ser dito aqui, para que outros profissionais que vejam esse vídeo parem e pensem, será que eu não estou dando oportunidade da minha estagiária, da minha estudante, tá me ajudando nesse processo? É importante. A gente desenvolve aprendendo com os erros dos outros e aprendendo também com os nossos próprios erros. Quantas vezes
Karine, ela chegou aqui na clínica enquanto AT, curso terapêutico do modelo ABA. Modelo ABA não, que não é modelo. Porque ela já é modelo Denver. Eu me atrapalhei aí, ó, gente, ó, de novo. Paciência. Então, ela veio pra cá, a gente seguindo a ABA, e... Ai, me perdi aí, ó, tá vendo? Eu tava falando o quê? Me Eu ajudem! iniciei na ciência ABA. Sim, na ciência ABA. E mandou pro modelo dele. E mandou pro modelo Denver. Sim, lembrei agora. E aí eu lembro que quando ela era minha estagiária direta, eu falava assim, Kari, não sei se você vai se recordar, mas também se eu não disse pra você, você me corrige se eu estiver mentindo, viu? Eu dizia assim, olha, eu errei tal situação com o paciente. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Ela falava. Olha, eu errei assim, porque a gente erra, tá? A gente, nós, enquanto psicólogos, nós erramos. Às vezes a gente faz uma atuação que não é pertinente para o momento. Às vezes nós falamos alguma coisa com o pai e com a mãe que, poxa, por que eu comentei aquilo? Foi um comentário hiperativo, impulsivo, né? Assim. E você já chegou a falar isso comigo, depois de uma entrevista na anamnese com os pais. Então, O cara, eu me excedi em tal coisa. Às vezes brincou demais, falou que não devia. Então, assim, a gente vai se policiando e vai aprendendo com os erros. Então, eu sempre pontuo para as meninas, sempre. Olha, eu errei em tal coisa, não façam isso não. Eu não tenho vergonha de dizer que eu errei, porque vai ser uma forma também dela também não errar. E aquele que recebeu o serviço não ficar com a ideia errada da psicologia. Sim. Porque nós temos que defender a psicologia. A psicologia é uma ciência e muito importante. A psicologia é tão importante que muitas áreas querem engolir, né, a psicologia de alguma forma. Sempre alguém quer pegar algo nosso ali para poder incrementar ali na filosofia dele, da ciência dele. Mas a psicologia é linda demais. E não tem como a gente não falar sobre ela. E esse podcast não poderia ser diferente. Teria que ser dessa forma. Teria que ser falando sobre a psicologia. E vai ser um podcast curto, né? As meninas já sabem, mas você aí que está me assistindo, vai ser um podcast curto, porque é um projeto piloto. Teremos outros podcasts. E só para a gente poder arredondar aqui esse lindo momento, esse momento tão gostoso, que por mim passaria aqui horas falando sobre. Tá muito bom isso aqui, gente. Tá muito bacana. E como vocês veem hoje a psicologia? Eu quero duas perspectivas agora. Uma de 13 anos, quando você iniciou, uma agora, recém-iniciada. Como que vocês veem a psicologia Eu acho hoje? que a psicologia hoje norteia tudo. As pessoas estão adoecidas, né? E mais do que nunca, a gente precisa cuidar do nosso emocional, cuidar do nosso cognitivo. A gente vive uma vida muito acelerada. E quando eu falo a gente, eu me incluo nisso, né? Porque, assim, é o tipo de coisa, casa de ferreiro, espeto de pau. Então, muitas vezes, conversando com meus pacientes, eu falo assim, gente, vocês criam um estigma de que o psicólogo tem a vida perfeita, pronta, né, isenta de problemas, e não é assim. Nós somos seres humanos. Então, eu acho que a psicologia tem norteado tudo. Assim como eu vi um mundo na psicologia lá tempos atrás, eu vejo que a psicologia ela vem crescendo cada vez mais, né? Enquanto profissão, enquanto ciência, enquanto tudo. Então, é isso. Maravilha, perfeito. E você, A Karen? psicologia hoje, principalmente vendo o quanto que está sendo aceito, né, como eu já disse antes, depois da pandemia, as pessoas entenderam a necessidade de compreender as suas emoções e se acolher, e se tratar sobre isso. Aqui na clínica eu vejo que muitas vezes os pais vêm de mãos atadas. Eu não sei o que fazer, me ajuda. E a gente não acolhe somente o paciente, o pai e a mãe também precisam ser acolhidos. Exatamente. Então, eu não tenho filhos, mas eu vejo uma oportunidade de, se eu tiver uma dificuldade, eu não preciso contar somente com a minha mãe ou com meu pai, que possa ser que estejam ausentes. Eu tenho profissionais para me nortear. Então, eu vejo a psicologia, isso é um norte, é uma compreensão de si mesmo e do outro. Que lindo, gente. É quase a filosofia. Literalmente. É uma filosofia, não literalmente. deixa de ser. Literalmente. Nós fomos, assim, a última ciência a sair da filosofia, né, a da mãe filosofia, foi a psicologia. Então, é lindo demais.
Gente, é isso. Eu quero que agradecer. maravilhoso. Passou muito rápido. A gente poderia falar a tarde toda, você sabe que eu gosto de E teríamos falar. papo. Não, você nem gosta de falar. A gente não pararia hoje. Imagina! Você sabe que eu gosto de falar. Eu também, né? Assim, gosto de falar um pouquinho. A gente se sentiu podada pelo tempo. Nós teremos outros momentos. Tem alguns projetos aí, hein, Gel? Né? Sobre o Já Papo tem Teen. Um novidades. spoiler. Um Legal. Papo Teen. Teremos aí sobre adolescentes. E fazer uma collab aí, eu e Gel e eu. Estamos juntas. E misturadas. Colhem com a gente também. Oxe, aqui é como casa de mãe, todo mundo pode chegar aqui, a gente se abraça e já tem a psicologia que a gente já faz os encontros mensais, o Jardim das Conexões, que é muito bacana. E a gente vai se conectando aí, é isso. Cada um aqui agregando com a outra, somando, multiplicando, e nada de dividir, nada de subtrair. E eu não posso deixar de pedir. Segue. Deixa o like. Deixa o like, comenta para que o YouTube perceba que foi relevante, compartilha e se inscreve no canal. Gente, um abraço para vocês e ó, até breve. Tchau, tchau.